Olá, irmãos, eu me chamo Valério e este é mais um devocional do nosso canal Temor e Tremor. Antes de mais nada, eu peço que você possa curtir e compartilhar o nosso devocional para propagar a mensagem do Evangelho e que mais vidas possam vir a ser alcançadas por meio da pregação do Evangelho. Hoje o nosso devocional estará dando continuidade ao capítulo 23. A nossa leitura será do versículo 23 até o versículo 35. Mas antes, faremos uma breve oração para começar nosso devocional. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, te somos gratos por mais um dia de vida, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que esse estudo possa te honrar, te glorificar e te agradecer cada vez mais. Em nome de Jesus, choramos e te agradecemos e pedimos a Tua instrução e capacitação. Assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Leamos, irmãos, no início do versículo 23. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. A carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusaram, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei que eles o acusavam de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Paulo, no pretório de Herodes. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouviste-ei quando chegaram os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Pois bem, irmãos, no devocional de hoje estaremos dando continuidade e falando sobre a providência de Deus e a sua soberania. Hoje, bem inicialmente, vemos que no versículo 23 ao versículo 25, temos a proteção de Paulo e a carta de Cláudio a Félix. No versículo 26 ao versículo 30, a gente tem essa carta explicando o motivo pelo qual Cláudio enviou Paulo a Félix. E no versículo 31 ao 35, temos Paulo à espera dos seus acusadores e sendo ali protegido para esperar eles. Para você compreender melhor por que Paulo está aqui, você terá que voltar no início do devocional. No caso, no mesmo capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 11, que foi ministrado pelo irmão Evaí, e no versículo 12 ao versículo 22, que foi ministrado pela irmã Viviane, onde inicialmente a gente vê, dando uma recapitulada rápida, uma discussão entre Paulo e Ananias, lá no Sinédrio, que Ananias era o sumo sacerdote. Posteriormente a isso, a gente vê lá no versículo 11, onde Deus diz para Paulo que, da mesma forma que ele deu testemunho a respeito dele em Jerusalém, assim também importava que ele desse testemunho de Deus mais uma vez em Roma. E então a gente já nota que tem um propósito com Paulo, que ele não ia se limitar a apenas ficar ali em Jerusalém, não somente ficar em Jerusalém, mas havia um propósito dele testificar-se de Deus em Roma. Dando continuidade. Após isso, acontece que os judeus eles se reúnem e até propõem-se a fazer um jejum
E esse jejum só iria cessar até eles matarem Paulo. Depois que eles matassem Paulo, o jejum acabava. E acaba que eles não conseguem isso, porque de forma ah, mais na frente, a gente vê que o filho da irmã de Paulo, ele ouviu isso e avisou para Paulo, conseguiu avisar, e aí ele avisou, no caso, ele avisou para Cláudio. E é por isso que Cláudio formou esse grupo, colocou esse grupo todinho de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, que no caso são arqueiros, para poder proteger a Paulo e encaminhá-lo para Félix. Então, irmãos, vamos à leitura. Versículo 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora terceira 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para Paulo montar e ir em segurança ao governador Félix. Diante de todas as dificuldades, tantas coisas que foram acontecer com Paulo, Deus ainda age a favor de Paulo. Porque quando souberam a respeito da cilada, o Cláudio, muito temeroso, porque ter um prisioneiro romano, mas saber que se alguma coisa viesse a acontecer com Paulo, a culpa todinha cairia sobre Cláudio. Então, por isso que ele encaminhou logo a Félix, que Félix era um ex-escravo liberto que ascendeu a posições de influência no governo romano. O imperador Cláudio o enviou para governar Cesareia, ocasião em que Félix foi chamado de Excelentíssimo. A gente vê aqui, onde está escrito bem no início da carta de Cláudio a Félix, onde ele diz: Cláudio Lísias, ao Excelentíssimo Governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Entenda, ele só se meteu naquela discussão porque descobriu que ele era romano. Caso ele não fosse romano, não o que aconteceria? Paulo teria morrido ali mesmo. Mas Deus tinha um propósito com ele. E a gente nota que muitas das vezes, anteriormente, lá no capítulo 22, Paulo se sobressaiu de ser até açoitado por conta de ser romano. Por quê? Porque ser romano era um status social de alto escalão. Então era tido como assim alguém muito importante. E foi de grande astúcia de Paulo para se sobressair na situação. Continuando. Querendo certificar-me do motivo por que acusaram, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, o que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo informado de que ia haver uma cilada contra ele, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Aqui vemos a explicação de Cláudio a Félix, que notou que não havia motivo para Paulo ser preso e também que as questões que estavam sendo discutidas ali não era da alçada dele. Então ele achou mais plausível encaminhar ele a Félix. Por quê? Porque se ele tivesse ficado ali, ele teria sido morto. E como eu já falei anteriormente, não seria nada, seria algo que seria muito prejudicial a Cláudio ter um romano morto logo assim, seria tipo morto pelas suas mãos, porque ele estaria ali sob a jurisdição dele. Então ele encaminha explicando todo o motivo por ter encaminhado Paulo a ele. E aí na sequência a gente vê Paulo no pretório de Herodes. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatrite. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador do que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então até aqui ele sabia o motivo porque Paulo estava ali, e quando descobriu que ele era da Cilícia, então pronto, ouvir-te-ei, porque já só comprovando que ele era romano.
Então ouvir-te-ei então vamos esperar os teus acusadores chegar. Daqui por diante, a gente só vai ter a continuação disso no capítulo 24. Os acusadores vêm e, mais uma vez, a gente vê o desenrolar dos fatos. Mas, irmãos, até aqui, o que podemos ver a respeito da providência de Deus? Quando, lá no versículo 11, Deus fala: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, havia um propósito de Deus com Paulo para que ele testificasse, assim como ele testificou em Jerusalém, a ele testificasse de Deus em Roma. Então, o Paulo poderia ter acabado a sua carreira bem ali, em Jerusalém, porque após isso, o que aconteceu foi armada uma cilada para ele. Mas até essa cilada contribuiu para acelerar ainda mais a caminhada dele. A gente nota que após essa cilada, Deus nunca desamparou os seus. Por mais que esse grupo tenha se formado para montar uma cilada e pegar Paulo, não deu certo, porque Deus não desampara os seus, ele sempre protege os seus. E no versículo 23 ao 25, a gente vê essa confirmação, porque quando Deus diz, tem coragem. É importante, irmãos, que tenhamos coragem, confiemos em Deus. Paulo estava ali como um embaixador de Cristo, um representante de Deus. Então nós, como servos de Cristo, somos embaixadores de Deus. E onde quer que nós estejamos, se há um propósito de Deus em nossas vidas, não se preocupe, vai acontecer. Muitas das vezes a questão é que esperamos muito a questão do nosso tempo e não é assim. Devemos esperar em Deus. Porque Paulo poderia anteriormente, lá no devocional do capítulo 18, onde Paulo chega em Corinto, ele tem um grande receio de estar ali. Mas o que é que Deus diz para ele em visão? Que a gente vê lá no capítulo 18, no versículo 9. Não, no versículo 10. Na realidade, no versículo 9 mesmo. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ali em Corinto, havia muitas adversidades, como já foi explicado anteriormente. E mesmo assim, o que Deus diz para ele? Fica aí, fique firme, porque eu estou contigo, e é propósito meu que tu esteja aí. Então, fala e não te cales. Irmãos, é muito importante que a gente sempre tenha confiança em Deus, que a gente não cesse de proclamar a mensagem do Evangelho, de ser o Evangelho vivo dia após dia, principalmente nas circunstâncias que vivemos atualmente, ideologias, muitas das vezes na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, somos perseguidos pela nossa fé, pela fé que professamos. Mas se há propósito de Deus, se você busca a Deus, que você não cesse, você não se cale, que você proclame as boas novas do reino de Deus. Hoje, irmãos, vemos aqui nesse estudo a providência de Deus, tanto para proteger Paulo, como para conduzir ele em segurança até Félix. E posteriormente a gente vai ver mais uma vez o reencontro entre ele e Ananias, e a discussão que mais uma vez irá acontecer, e o desenrolar dos fatos. E a gente vai ver que Deus não desampara os seus e ele conduz soberanamente ao propósito que ele deseja. Assim é com a gente. Muitas das vezes a gente não compreende, muitas das vezes a gente fica realmente atordoado, ansioso, mas esperemos em Deus e confiemos em Deus. Que essa seja a mensagem principal de hoje, que você tenha confiança plena em Deus, que você busque orar, que você busque se santificar,
e submeter a sua vida a Deus e confie dia após dia no Senhor que te salvou, que te chamou para um propósito. Então, que você não se limite às verdades desse mundo, porque as verdades desse mundo são limitadas e existe apenas uma verdade absoluta, que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Essa é a verdade absoluta. Que possamos viver mais um dia para a honra e glória de Deus. E é assim que eu finalizo esse devocional. Oremos para finalizar, irmãos. Soberano Deus, misericordioso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pela tua imensa misericórdia, pelo teu propósito em nossas vidas. Que possa vir a ser feita a tua vontade, dia após dia, e que possamos viver para te honrar e te glorificar. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.